Então, minha galerinha do meu coração, hoje nós vamos falar sobre José e sua família, tá bom? Então, vamos pegar a Bíblia, que nós vamos ler uma parte, tá? Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Vamos lá? Corre, corre, vamos pegar a Bíblia, rápido! Vamos lá, eu já tô com a minha aqui, ó. Vamos lá que eu tô aguardando, tá bom? E aí, tudo no esquema? Posso ler? Posso? Então a tia vai ler, tá bom? Quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com os irmãos. Como era muito jovem, ele acompanhava os filhos das mulheres de seu pai, que eram seus irmãos. Então ele ia lá pastorear e ele acompanhava os outros que faziam mais coisa, ele ficava mais acompanhando, por ele ser o mais jovem dentre eles. E aí, quando voltava do campo, o que ele fazia? Ele ia lá e contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Então, as coisas que aconteciam erradas, ele falava tudo para o pai dele. Assim, ele era verdadeiro, leal, né? De repente, os irmãos, o que acontecia não falava para o pai, mas ele não falava só coisas boas, ele falava as coisas más também. Isso é importante. E aí, na verdade, José era o filho preferido de Israel. E o que acontece? Por que era preferido? Porque ele nasceu quando o pai dele já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, a túnica. Tá vendo? Colorida, como se fosse um casacão bem comprido. Esse aí é o José, entre os irmãos, ó. Ele já tinha ganhado a túnica e estava ali com os irmãos. Então a túnica, para vocês terem uma ideia, na época, como era. Tipo um casacão, sobretudo que se fala, né? Então é isso. E aí, ela tinha diversas cores, essa túnica. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram José e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Que coisa horrível, né? Imagina, você tem um irmão, aí seu pai compra alguma coisa para o seu irmão, aí você fica com raiva, odeiam o irmão, né? Ah, juntam outros irmãos porque o outro ganhou um carrinho, aí fica aquele sentimento de ódio. E também quando você vê que o pai ou a mãe prefere um ao outro. Isso é ruim, né? Porque o papai e a mamãe, eles têm que gostar dos filhos, de todos os filhos, não são filhos? Só que Israel tinha o José como preferido, porque foi pai, já era muito idoso, então ficava fazendo as vontades de José. Mas aí, certa noite, José teve um sonho. E quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com mais ódio dele. Imagina isso, você está no meio dos seus irmãos e você vai lá pastorear com os irmãos lá, ver os rebanhos, as ovelhas. O pai pede para ir. Quando você volta, você conta para o seu pai tudo que aconteceu, que ruim, o que de ruim aconteceu, que de bom. Conta os sonhos que você tem para os seus irmãos. E aí eles te odeiam, eles têm inveja. E o que aconteceu? Eles ficaram com tanto ódio de José, os irmãos. Sabe o que eles fizeram?
Vocês não sabem? Acho que vocês sabem. Sabe o que ele fez? Sabe o que eles fizeram? Eles jogaram José num poço sem água, seco. Jogaram ele lá, arrancaram a túnica dele, essa roupa que eu mostrei para vocês, colorida, e levaram para o pai. O pai imaginou o quê? Que ele tinha sido devorado, morreu. E depois, sabe o que eles fizeram? Tiraram José de lá do poço e venderam. Venderam, e aí José foi lá para o Egito. E toda uma história aconteceu lá com José. Mas olha só, o que a gente tira dessa história é que por mais que José ele foi o preferido do pai, isso causou ódio, né, nos irmãos. Por mais que José ele tinha sonhos, como se fosse os sonhos dele foram coisas que aconteceram depois, como se fosse hoje revelações, profecias. E aí os irmãos odiavam isso dele, tinha inveja. Mas sabe o que aconteceu com José? Por mais que ele tenha sido vendido para o Egito, tudo que aconteceu lá, ele sempre foi temente a Deus, ele foi fiel. No final, ele esteve com os irmãos depois e ele não virou as costas para os irmãos. Ele não foi, vou fazer a mesma coisa que vocês fizeram comigo. Né? Vingança, né? Às vezes a gente não faz isso, o coleguinha faz uma coisa, a gente fala, fez isso comigo, vou te pegar. Dá banda no colega, quer machucar o colega, não é? Então, mas não, ele sempre foi obediente a Deus, ele perdoou aos irmãos. Isso que eu quero dizer para vocês. Se vocês percebem que o papai ou a mamãe, se vocês têm mais, claro, se tem irmãos, né? Porque se você é sozinho, não tem isso. Mas se você percebe que o papai e a mamãe, ou o papai ou a mamãe, os dois, dão mais atenção para um irmão, tudo é para o seu irmão, para a sua irmã, você não tenha ódio do seu irmão, da sua irmã. Sabe o que você deve fazer? Chama o papai e a mamãe e fala o que você está sentindo. Que eu tenho certeza que o papai e a mamãe, às vezes, eles podem fazer isso, mas sem essa intenção, né? Porque é menor, porque precisa mais. E aí, você falando, ele vai, ou a mamãe vai despertar para isso, tá? Então, o que fica para nós sobre a história de José é que mesmo ele sendo odiado pelos irmãos, mesmo tudo que os irmãos fizeram com ele sempre foi fiel, leal. Ele sempre, até depois, ele não pagou com a mesma moeda do que o que os irmãos fizeram com ele, não. Ele não virou as costas para os irmãos, ao contrário, ele esteve junto. Ele perdoou os irmãos, tá bom? Então eu profetizo na sua vida, na vida do pequenino, da sua família, de você, tá? Que tá aqui me assistindo, eu profetizo na sua vida que independente do que façam com você, você será fiel a Deus. Você não pagará com a mesma moeda. E você é filho amado, é filha amada, tá bom? Mesmo sendo pequenino, você é amado, você é amada, tá bom? E agora vou passar uma tarefa para vocês. Eu não falei de propósito o nome, quer dizer, até li uma parte ali, se vocês se ligaram. Eu quero que depois vocês façam um áudio, um vídeo, e um áudio ou um vídeo, tá? E vocês vão relatar, podem até ler, vão dizer o nome de todos os irmãos de José,
o nome da mãe de José e do pai de José. E vocês têm que ler na parte da Bíblia e dizer quais os capítulos e os versículos que estão. Isso aí, entenderam? Será que entenderam? Vou repetir, vocês têm que dizer quem são os pais de José, todos os irmãos, o nome de cada um, passar por vídeo ou por áudio, para o nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E tem que ler na Bíblia e dizer onde está escrito, qual é o capítulo e versículos, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Amamos vocês, ó.